Então aí, pessoal que assiste o nosso canal Fábio Rock Channel, tem curtido aí. Hoje nós vamos falar um pouco sobre objetiva, para saber o que comprar, o que você utilizar em alguns eventos e falar sobre cada lente, a EF, a EFS, para você ficar um pouquinho por dentro e saber como utilizá-las e como pode te ajudar nos teus trabalhos. Então é bem importante, é bem legal você saber e entender um pouco sobre as objetivas, né, sobre as lentes fotográficas. Para quem nunca viu, né, esse é um diafragma, tá, de uma objetiva. Esse diafragma aqui, ele é o da objetiva EFS, é um diafragma mais fechado, em que ele mede de 3.5 a 5.6, tá bom? Então, ele tem todo esse dispositivo que, conforme você vai trabalhando a abertura, né, e fechamento dele, então ele opera dessa forma aí, para quem nunca viu. Então, eu diria que uma objetiva 2.8 ela já viria nessa abertura aqui, ó, uma abertura excelente, ok? Essa aqui já seria uma abertura aí de 1.8, uma totalmente clara, totalmente aberta. Então, pessoal, olhando assim na câmera, né, para identificar o padrão de EFS, né, vocês vão reparar aí no fator de cropped, né, no bocal das câmeras, basta reparar que há dois pontos coloridos no local, tá? O vermelho, ok? Esse ponto aqui, que representa uma compatibilidade com as lentes EF. E o pequeno, esse quadrado aqui, ó, esse branco, tá ok? Ele sinaliza a aceitação para as lentes EF, respectivamente. Esses sinais também estão no corpo das lentes que se referem, porque vem o ponto vermelho, ok? Na lente também vem um ponto branco, para que você possa encaixar o branco com branco, o vermelho com vermelho. As câmeras full frame significa full, cheio, frame, quadro. Então são quadros cheios, sensores maiores, né? Que tem um sensor, o sensor full frame tem um sensor do tamanho do antigo filme, o de 35 milímetros, tá? Então precisa de uma projeção de imagem maior que toda a área a ser preenchida. Para entender essa demanda, né, das lentes EF, tem que ter elementos ópticos maiores, tá? Então a última lente do conjunto é mais distante do que o sensor. Em sua maioria, as lentes EF, né, pessoal, possuem maior abertura do diafragma, ou seja, você tem um diafragma mais aberto, o que isso torna, né, a objetiva mais luminosa. A sua construção é mais robusta, ela é uma lente mais pesada, é uma lente blindada e produz assim uma maior nitidez. Então aqui nós temos dois exemplos, tá? Nós temos aqui um assunto, uma paisagem, nós temos um quadro maior e um quadro melhor. Isso vai simplificar e vocês vão entender melhor. Quando eu tenho uma lente EFS, que tem um corte menor, então o meu sensor APS-C ele é um sensor menor, ele vai captar menos imagem do que se fosse um sensor maior, e assim mesmo com uma lente EF, que é adaptada para um sensor full frame, tá? Então o funcionamento nesse caso será perfeito. Como a imagem projetada, tá, pela lente será maior do que o sensor, apenas uma parte da imagem será registrada. É como você está vendo nessa foto realizada num sensor full frame, tá? Você vai ver aqui que as margens dobradas ou escondidas, a área restante da imagem será a capacidade de captação de um sensor APS-C. Então olha aqui, essa maior seria um sensor full frame, um quadro maior, e a utilização de uma lente EF que é adaptada para você captar a imagem completa, ou seja, uma imagem total do qual você está enquadrando. Já se eu tivesse com uma câmera APS-C e mesmo com uma lente EF, porque tanto a APS-C ela é adaptável à câmera EF, a lente, desculpa, EFS,
como também, chamando assim grosseiramente as lentes profissionais EF, também encaixam nas câmeras APS-C. Só que, devido a isso, o corte vai ser menor. Qual é a vantagem que eu levo em usar então uma lente EF, uma lente, vamos dizer assim, mais profissionalizada, em um sensor de APS-C menor? A vantagem que eu tenho é que ela vai continuar cortando, tá, a imagem, mas eu vou ter uma lente que vai me trazer um diafragma mais aberto, com probabilidade mais aberta. Então, o que isso vai te facilitar? Maior claridade, maior sensibilidade na hora de capturar a imagem. Tá dando para entender? Então, com isso também, eu facilito muito menos a utilização de um ISO alto. Tá? Vamos supor que numa imagem que eu esteja usando uma câmera APS-C, e eu esteja com uma lente EFS, tá? Que é a abertura do diafragma é 3.5, 5.6 ou 4.0, 5.6, é uma lente escura. Para eu captar determinados assuntos em determinada área com menos luz, eu teria que aumentar o ISO e ver até onde eu podia alcançar com o meu diafragma para aquela imagem sair correta, sair com uma claridade boa, sair perfeita, uma fotometria legal. Já se eu estou na mesma situação e eu tenho assim mesmo um APS-C, uma câmera APS-C, e jogo lá dentro, encaixo nela uma lente EF, uma lente mais profissionalizada, mais sensível, com diafragma mais aberto, se no primeiro caso eu estivesse usando um ISO, vamos supor, 1600, com essa objetiva que vai me dar uma abertura maior de diafragma, 2.8, 1.4, 1.2, 1.8, eu poderia usar um ISO 3 vezes menor, ou seja, 400. Por quê? Porque a lente é clara, ia me facilitar muito mais a captura da luz, e isso me traria menos ruído, né, menos noise, né? Então, essa é a grande importância de você entender a utilização de uma lente EFS mais escura e de uma lente EF, né, que é uma lente que possui um diafragma APS-C. Ele é conhecido como cropado. O que é isso? Porque vai sofrer corte, tá legal? Ele sofre corte na imagem. Então, a imagem que é gerada pela lente, o fator de corte, preste atenção, de 1.6 faz com que uma lente de 50 milímetros, por exemplo, né, a cinquentinha, seja equivalente a uma de 80 milímetros, perdão. Mas isso não por causa da distância focal, e sim por causa do sensor que é menor. Sendo assim, o que acontece? Ele vai fazer corte, a imagem sofrerá um corte, como nós falamos anteriormente. Então, é importante e é preciso ter a mente que a distância focal da lente sempre será multiplicada por 1,6, tá bom? Quando usada numa câmera APS-C. E isso ocorre tanto quando se está usando lentes EF quanto a EFS, pois a distância focal, como eu falei anteriormente, não está ligada a ela, e sim o padrão, o tamanho do sensor. Então, o que a lente EF, repetindo novamente o que eu falei acima, mais atrás um pouquinho, a EF, ela vai te garantir o quê? Uma claridade melhor, uma abertura maior de diafragma, trazendo assim um sacrifício, ou seja, utilizando menor o ISO. Utilizando menor o ISO, você tem grande 90% de chance de não trazer aquela imagem com ruída, feia. E enquanto que na EFS, para você captar uma imagem, de repente, se o local está mais escuro, você vai ter que adaptar ela, ou aumentar o ISO, ou fazer a maior abertura do diafragma para que aquela imagem fique mais clara em lugares e ambientes mais escuros. Agora, é importante entender que nas câmeras full frames, as lentes EFS não cabe dentro do corte deles, não encaixam, tá? Somente as lentes EF vão caber no encaixe das câmeras full frames. Já na APS-C, tanto as lentes EFS, tá bom, quanto a EF
cabem na câmera que tem um sensor cropado, que a gente chama, que é o sensor que sofre corte. Então, a entrada o diafragma, né, ele se localiza ali na parte atrás da primeira lente, né, ali do vidro, e ele é o responsável pela medição da entrada de luz, né, que vai mandar para o obturador, ok? Então, para quem nunca viu, tá aí um diafragma, tá? E ele é que comanda. Bom, falando da lente, como a gente estava comentando agora há pouco, o que acontece? Essa objetiva aqui é uma IS, é uma EFS, tá? Vou mostrar aqui para vocês, uma EFS. E aqui está o diafragma dela, a abertura máxima dela é de 3.5 a 5.6. É uma objetiva escura, é uma objetiva mais leve, é uma objetiva que não é tão compacta. E ela vai sofrer um pouco porque no sentido de que você vai, no máximo de abertura que você vai ter para iluminar o teu assunto é 3.5, dependendo da iluminação que está no local. Então, é importante você entender isso, porque ela vai te dar uma orientação para o tipo de trabalho que você vai utilizar. Geralmente, essa objetiva aqui, a 1855, ela já vem acompanhando no kit das câmeras, né? Lembrando que a objetiva e a EFS, elas não cabem nas full frames, tá? O corte, a corte da baioneta não é feito para um encaixe nas full frames, tá bom? Então ela só serve mesmo para câmeras que têm aí os sensores APS-C, os sensores menores, tá bom? Essa aqui é uma 24-105 da Canon e ela já é uma abertura, mostrando aqui para vocês, tá? Para vocês visualizarem melhor, ela já é uma abertura 4L. Esse L na Canon, lembrando que esse vídeo aí, estou falando do pessoal aí da Canon, mais tarde nós vamos fazer um para o pessoal aí da Nikon. Mas esse L aqui é uma lente top da câmera, é uma linha da Canon que ela fez. O 4L você poderia falar, pô, mas o 4L é fechado, já que a 3.5 vai até 5.6, então tem o 4 ali também. Mas só que essa linha que a Canon lançou é uma linha top dela, ou seja, a fabricação, a lente dela, ela é mais cristalizada, então permitindo assim uma entrada de luz melhor, apesar da abertura dela ser um 4. Então é uma lente top da câmera. Por que ela também é uma lente top da câmera? Porque ela é uma US, que eu vou mostrar aqui para vocês, olha aqui, ó, o SM, tá vendo? O SM, o que isso significa aqui? Que ele tem um motor ultrassônico motor, ou seja, a focagem é mais rápida. Você vê aqui pela baioneta, o campo de abertura dela é perfeito para o encaixe no anel lá da câmera, porque o sensor full frame, depois nós vamos falar sobre sensores no outro vídeo, é um sensor completo, ele substituiu o antigo filme químico, né, o filme de papel que era 35 milímetros. Então ele se aproxima, o sensor das full frames se aproxima do antigo filme. Então essa abertura, né, esse cropped, ele sendo mais aberto, ele encaixa perfeitamente na abertura, completando totalmente o sensor das câmeras full frame. Então esse OSM, né, Ultrasonic Motor, o que ele te permite? Ele te permite uma focagem muito rápida. Você foca o assunto e ele já te dá a focagem rápido. Já quando a gente tem uma EFS, né, uma objetiva mais simples, uma objetiva com um diafragma mais fechado, o que acontece? O EF, ele tem um motorzinho aqui dentro que ele vai auxiliar na focagem, tá bom? Ou seja, se tiver pouca luz, ele vai tentar entrar em ação para que essa focagem fique mais nítida. Porque você pensa bem,
Já você tem uma câmera APS-C com um sensor menor, isso já dificulta um pouco mais, né, que você enquadre totalmente o assunto. Um diafragma fechado, 3.5, 5.6, então já a entrada de luz já é menor. Sem falarmos do processo de fabricação das lentes dos vidros, que ela não é um cristal puro, como são as EF. Por isso que as EF são mais caras, por ter um corpo mais robusto, por serem mais pesadas, por ter uma blindagem e permitir até que caia um pouco de água sobre elas. Lógico que não é um derrame de água, mas se estiver chuviscando, ela suporta melhor devido à blindagem dela. Já o corpo da EFS, ela não tem essa blindagem, então ela tem pode ocasionar alguma infiltração de água caso for um acidente de você pegar um pouco de água. Então, o sensor sendo um APS-C e a abertura menor, uma lente mais cristalizada com vidro, mais escura, e um diafragma mais fechado, isso tudo dificulta que uma focagem, se houver, no caso, até pouca iluminação. Então esse motor que tem dentro dela, que é o S-Short, ele vai acionar, fazendo com que ela possa ajudar na focagem. Já a EFS, ela tem o ultrasonic, ela tem uma lente, um vidro mais claro, mais cristalizado, ela tem uma abertura da baioneta aqui, a abertura de saída de luz para o anel da câmera, direto para o sensor maior, que completa o quadro do sensor. Então isso tudo facilita uma boa focagem e facilita também entrada de luz pelo diafragma ser mais aberto. Nós também temos a 2470, que é 2.8, sendo então mais clara ainda. Então é essa diferença que você tem que entender. Se eu quero trabalhar com esporte, se eu quero trabalhar com imagens de distâncias, né, naturezas, eu tenho que ter uma objetiva, uma super teles objetiva de 200, 300, 400 milímetros, para que você possa ter um alcance melhor, tá? E se você quer trabalhar com eventos, você pode ter uma 24-105, falando das EF, vocês podem ter uma 24-105, uma 24-70, uma 50, 1.8, 1.4, 1.2, vai depender também da tua grana, porque a objetiva, quanto mais clara, quanto mais recurso ela tem, quanto maior é a abertura do diafragma, lógico, obviamente que o material fica mais caro. Mas para casamento você pode usar uma 24-70, uma 24-105, uma 50, uma 80mm fixa. Falando já na situação das lentes EFS para eventos, você pode usar uma 18-55, que é essa daqui. Você pode usar uma 18-135, uma 18-200, entendeu? Vai depender da tua grana e do teu suporte que você vai querer trabalhar. Então essa é a diferença, é isso que vocês têm que entender, e nós vamos explicando mais à frente sobre o detalhe de cada nomenclatura e como funcionam cada objetiva dentro dos seus padrões, porque não adianta a gente comprar uma objetiva e não entender o que é o SM, o que é o IS. Essa aqui já tem o IS, que é o sistema de estabilizador, ela produz o estabilizador. Outra coisa que eu costumo orientar o pessoal, aí, alunos, colegas, amigos, e quem pede a informação para a gente, é que é importante você comprar uma objetiva com estabilizador, tá? Já na Nikon, né, seria o VR, né? Então, porque o estabilizador ele vai dar uma estabilidade, principalmente se você estiver em lugares estáveis, e você não pode usar um tripé, o estabilizador ele te ajuda muito. E ainda você tendo uma EF, uma lente, vamos chamar assim, mais profissional, além dela ter uma abertura de diafragma maior, um vidro, um cristal mais lípido, né? mais claro, e a abertura do diafragma, como a gente falou, ela vai te facilitar tendo o estabilizador. Então eu costumo não orientar e nem
achar legal você comprar uma lente sem estabilizador, ou no caso da Nikon, uma VR, tá ok? Espero que vocês tenham gostado, que ajude a vocês, que vocês tenham entendido um pouco mais sobre objetiva, sobre as lentes. E qualquer dúvida que vocês tiverem, escreva aí no nosso canal, fala com a gente, tá bom? Manda um e-mail aí, que a gente vai ter um prazer em poder responder vocês, tá ok? Muito obrigado aí, até um próximo tutorial, até um próximo vídeo aí. Dá um like lá, se inscreva no nosso canal aí se você gostou, tá? Um abraço a todos aí, tamo junto aí na fotografia, tá bom? Um abraço, tchau!